isso, a gente está contando com a participação do chefe Vitor Sobral, que vai contar um pouco da experiência dele, da trajetória como cozinheiro e empresário. E para isso a gente também vai contar com a participação, peço uma salva de palmas primeiro para o chefe, por favor. E a gente vai contar também com a participação do professor Marcelo Traude, que sempre está conosco em vários eventos. Marcelo, por favor. Né? Eu só queria deixar uma coisa, depois da palestra, o pessoal está terminando lá, vocês viram que eles estavam bastante nervosos, eu também estou um pouco, mas eles estão finalizando lá, ainda tem algumas coisas para eles estarem terminando. O professor Anderson nem está mais conosco aqui, ele já está lá fora, correndo atrás, vamos dizer assim. A venda eles não vão estar comercializando ticket, tá? Tipo, fichinha. Eles não vão estar vendendo fichinha. Vai estar sendo vendido dinheiro. Então, vocês vão comprar um equivalente em dinheiro, né, um por um, para vocês gastarem esse dinheiro que vocês estão comprando em cada um dos restaurantes, tá? Ah, mas por que você não vai vender ficha? Ah, porque e se de repente eles virem que não estão vendendo e tem que abaixar o preço e fazer uma promoção, tá? A gente reforça, né, que toda a arrecadação está sendo revertida para o Fundo Social de Solidariedade do município. E hoje nós já falamos muito, agora nós viemos aqui para ver o chefe, e a gente vai vou passar a palavra agora para o Marcelo. E mais uma vez, muito obrigado a todos. Bom, gente, muito boa tarde. Eu acho que todos já falaram dos aspectos positivos de estarmos aqui. Eu acho que, de fato, né, uma ação muito interessante. Ver os alunos fazerem essa transposição, né, do pensar para o fazer é algo sempre muito rico. E eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui extremamente interessante também de ter o profissional como o Vitor Sobral, que é uma das maiores referências de cozinha portuguesa e não só no Brasil, mas no mundo. Ele é uma das grandes referências da cozinha portuguesa, e a gente estar aqui, né, e poder escutar um pouco dessa experiência dele não só como cozinheiro, né, mas como empreendedor, e eu acho que isso é uma coisa que a gente estava conversando em off, que ele com certeza vai abordar, essa transição de ser cozinheiro e virar um empreendedor, né? Então, eu acho que esse é um desafio que muitas vezes nós vivemos. Eu também sou cozinheiro, também empreendi, né? E a gente sente as dores disso, e muitos de vocês, né, vivem isso. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui muito interessante. É uma grande honra ter o Vitor conosco. O Vitor já tem livros editados pela editora Senac, e agora tê-lo pessoalmente aqui conosco é realmente uma oportunidade bastante significativa para nós como Senac e para Campos do Jordão ainda mais. Então, vou deixar ele contar um pouco da história dele e a gente poder aprender bastante com ele. Vitor, por favor, um prazer, muito obrigado. Então, boa tarde. Eu vou tentar falar tranquilo, para vocês me entenderem, e caso não me entendam, façam um sinal que eu repito de novo. Eu acho que eu sou um bom exemplo do que é ser empreendedor, porque eu muito cedo resolvi ser cozinheiro. Com 7 ou 8 anos já tinha definido na minha cabeça que queria ser cozinheiro. Não foi uma missão fácil, porque na altura era muito mais importante ser arquiteto, advogado, médico, e eu via todos os meus amigos a terem essa missão e caminharem nesse sentido, e eu dizia que queria ser cozinheiro, porque quando eu resolvi ser cozinheiro, apesar de eu ter estar fresco, eu já sou cozinheiro há 32 anos. Então, quando eu resolvi dizer quando eu comecei a pensar em ser cozinheiro, não havia este glamour todo que a cozinha tem hoje, e sobretudo não havia uma coisa fantástica que não era ser cozinheiro, era ser chefe, não é? Hoje a ideia não é ser cozinheiro, é ser chefe. Eu costumo dizer que chefe, a pessoa pode ser dos bombeiros, pode ser das finanças, pode ser da polícia. Cozinheiro é outra coisa. Bem, resumindo,
como eu sou uma pessoa relativamente teimosa, teimei em ir para a cozinha, fiz o percurso natural de um cozinheiro que quer ser cozinheiro e na altura podia fazê-lo, que é, eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas antes de ir para a universidade eu faço o 12º ano, lá em Portugal chama-se 12º ano, e a seguir entra-se na universidade. Eu faço o 12º ano e vou para a escola de hotelaria tirar a minha formação de cozinheiro. Vou para a escola de hotelaria, estou os 2 anos que era exigido do curso. Como tinha muita vontade de ser cozinheiro, logo aí destaquei-me em relação aos meus colegas porque fui o melhor aluno do meu ano e arranjei rapidamente trabalho. Saio da escola e arranjo trabalho. Tive 1 ano e pouco como cozinheiro e, entretanto, as coisas em Lisboa começaram a acontecer e abro um restaurante de cozinha, sobretudo francesa e belga, e eu vou com 3 colegas meus do restaurante onde nós estávamos para lá, mas ia como subchefe. E os franceses e os belgas na altura, em relação ao tipo de restauração que existia em Portugal, estavam muito mais evoluídos que nós. E eles estavam com alguma dificuldade de manter as pessoas e fazerem a equipa. Bem, no meio disto tudo, eu sempre fui uma pessoa com alguma facilidade para liderar, sem perceber muito bem como. Ao fim do ano e meio de cozinha, estava como chefe de cozinha. E ser chefe de cozinha com 23, 24 anos, onde eu era o mais novo da cozinha, foi logo um desafio grande. Grande porque quando eu mandava a algumas pessoas fazer coisas, elas não acreditavam muito em mim porque eu era mais novo que elas, tinha menos tempo de cozinha, mas de alguma maneira a razão porque eu estava ali é porque tive a capacidade de assimilar mais rápido aquilo que era o produto e o projeto do restaurante. A cozinha hoje é uma coisa mais suave, mas quando eu comecei na cozinha era uma coisa mais física, eu diria mesmo até mais agressiva. E eu tenho que vos confessar que nessa altura, muitas vezes, apesar de ser um rapaz novo, tinha que me impor de uma forma mais mais do que provavelmente hoje teria que o fazer ou que gostaria. Pronto, e aí começa o meu grande desafio e abre-me a cabeça para aquilo que era na verdade o mundo da cozinha. Tive a oportunidade de começar a viajar, porque esse restaurante que eu comecei a chefiar em Lisboa tinha depois casas-mães na Bélgica. Eu tive a oportunidade de ir também trabalhar para a Bélgica, inclusive depois fiz parte de uma equipa que foi abrir um restaurante em Antuérpia. Pronto, e aí no fundo começa o meu caminho no que diz respeito a conhecer o que se fazia de cozinha no mundo. Depois tive também a oportunidade de ir para a França, estive na Escola Superior de Lyon, estive no Le Notre, estive no Alain Ducasse, estive também em Lyon, na Suíça. Portanto, comecei a perceber e a ter a oportunidade de ter formação do que era a cozinha a nível internacional. E percebo logo aí uma coisa extremamente importante para mim hoje em dia e para a minha equipa, que eu, se quisesse fazer uma cozinha internacional, seria mais um. Se eu pudesse aproveitar toda a técnica de cozinha que eu ia adquirindo ao longo dessa formação e desses contactos que eu tive internacionais e adaptasse isso à cozinha do meu país,
eu não era mais um e era um, não é? E pronto, e de alguma forma foi isso que aconteceu. Eu começo a ter uma matriz de cozinha muito baseada na cozinha regional portuguesa, depois começo a ter a oportunidade de viajar para países de língua portuguesa ou de influência portuguesa. Portanto, eu posso-vos dizer que eu conheço todos os países que falam português, e mesmo aqueles que não falam português e que têm alguma influência de Portugal na sua cozinha, como Timor, Macau, Nacala, até a própria Índia, eu também tive a oportunidade de conhecer. No meio deste percurso todo, eu não sei bem como, mas virei o chefe de cozinha da corte, o chefe de cozinha do rei. O que é que eu quero dizer com isto? Meio a brincar, meio a sério, porque em Portugal não há monarquia, mas eu começo a ser convidado para acompanhar ou o Presidente da República português, ou o Primeiro-Ministro, ou uma delegação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou do ICEP, que é quem promove Portugal, para promover a cozinha portuguesa pelo mundo. E então eu tive a oportunidade de conhecer muitos países a cozinhar e de me ir enriquecendo como cozinheiro. Eu tinha 26 anos quando vim a primeira vez ao Brasil, na altura convidado pela Varig para vir cá, e a primeira cidade que eu conheci no Brasil foi o Rio de Janeiro, e logo nessa altura adotei o Brasil como a minha grande fonte de inspiração daquilo que eu chamo, aquilo que é a cozinha lusófona. E a cozinha lusófona é uma cozinha que tem uma matriz que começa em Portugal, mas depois que se espalha por todos os países de língua portuguesa. E pensei, eu tenho todos estes países onde eu posso, de alguma maneira, me inspirar na minha cozinha. Porque é que eu vou inspirar-me em cozinhas que não tenham uma matriz que diga alguma coisa ao meu país e à cultura do meu país? Pronto, e comecei a levar muito a sério esta questão da cozinha da lusofonia. Fui chefe de cozinha de alguns restaurantes em Lisboa, dei aulas, fiz também o meu primeiro livro, devia ter uns 26, 27 anos. Hoje eu já editei, por incrível que pareça, 23 livros de cozinha como autor e coautor, e há uma altura que eu começo a ter uma grande dificuldade, que é a maior parte dos empresários da restauração eram pessoas que tinham um restaurante como podiam ter uma loja de meias ou uma loja de peças de automóvel, e aquilo começava a ficar difícil. Esta é a minha primeira experiência que eu vos contei, que o restaurante se chamava Alcântara Café. Os donos eram da restauração, sobretudo havia um português que tinha feito muitos restaurantes fora de Portugal, e era uma pessoa que entendia aquilo que queria, e deu uma oportunidade de aprender bastante com ele. Depois tive uma experiência numa sociedade que as coisas mais ou menos também funcionaram, mas a gestão do dono do restaurante não era a melhor, e as coisas, quando a gestão não é boa, não caminham muito bem. Entretanto, tenho a oportunidade também de trabalhar numa cadeia da Accor. Fui chefe de cozinha do Hotel Sofitel em Lisboa, e mais uma vez tive a oportunidade de viajar, e as coisas funcionavam, porque o meu diretor, inclusive do hotel, era um diretor que tinha vindo da parte do F&B, e então a nossa relação era boa, porque ele gostava de restauração, ele entendia o mundo da cozinha e da restauração. E depois, no meio disto tudo, eu criei alguma notoriedade como cozinheiro, e não é uma palavra que eu gosto muito de dizer, mas fiquei meio famoso na terra, não é? Porque na altura não havia, como eu disse, não havia muitos cozinheiros com protagonismo. Então comecei a abrir alguns restaurantes, chamados restaurantes de moda, de pessoas que investiam na restauração, mas que pouco entendiam do restaurante. E começámos a ter, ao fim de algum tempo, começávamos a ter problemas, porque
Eu costumo dizer, quando no quadro elétrico você tem um fio da terra, que é amarelo, tem o fio neutro, que é azul, e tem depois a fase, que é negro, se você não liga os fios no sítio certo, faz faísca. E era o que acontecia com esse tipo de empresários. E aí começa a minha grande dor de cabeça. Resolvi ser empresário. Eu que tinha uma vida boa, cozinhava, tinha um belo ordenado, acreditem que o último restaurante onde eu fui cozinheiro era um restaurante grande, tinha uma cozinha que tinha só cozinheiros, tinha 96 cozinheiros, portanto era um restaurante que trabalhava muito bem. Eu tinha um ordenado fixo e tinha uma comissão, portanto tinha uma boa condição, e de repente vejo-me como empresário. E aí começou a dor de cabeça da minha vida, e o pouco cabelo que eu tenho hoje começa exatamente nessa altura, não é? Porque a verdade é esta, eu acho que sempre tive algum jeito natural para ser cozinheiro. Acho que tive a oportunidade de me formar e de ver tudo o que se fazia de bom quando eu comecei na cozinha e aprender, mas ninguém me ensinou a ser empresário. E outro problema, muito jovem e com uma veia muito grande de poeta e pintor ao mesmo tempo, não é? Então adorava fazer coisas bonitas e coisas muito, diria, até muito sofisticadas, mas depois o resultado final, no que diz respeito aos custos e manter tudo aquilo, não era fácil. Então, essa minha vida de empresário, eu tive que aprendê-la a bater muitas vezes com a parede. Neste caso, não foi com a parede, mas foi com a cabeça na parede, a fazer muitas asneiras, a ter que cada vez trabalhar mais para pagar as asneiras que fazia, até que, com a experiência, aprendi que havia determinados caminhos que, se eu seguisse, o resultado não era fantástico. E quando nós somos cozinheiros, somos empreendedores e viramos empresários com os próprios capitais, sem capitais terceiros, as coisas não são nada fáceis. Mas pronto, como sempre tive força e vontade de vencer e uma grande determinação de levar as coisas para a frente, fui andando, e há uma altura extremamente importante da minha vida, que é quando eu resolvo deixar de fazer uma cozinha mais sofisticada, restaurantes mais sofisticados, e criar conceitos em função da cultura gastronómica do meu país, e pensar que o restaurante que eu começava a fazer era um restaurante que, se as pessoas quisessem ir todos os dias comer, podiam fazê-lo, mas se quisessem comer também um menu de degustação, também o podiam fazer. Portanto, foi juntar as duas coisas, a parte do cozinheiro e a parte daquilo que é o restaurante familiar. E é aí que nasce a Tasca da Esquina. O nome Tasca da Esquina nasce de uma forma muito engraçada, porque em Portugal, Tasca da Esquina é uma coisa depreciativa. Você diz, mas achas que isto é a Tasca da Esquina ou quê? Porquê? Porque Tasca da Esquina era um restaurante muito simples, que ficava na esquina, e as pessoas que sempre se referiam à Tasca da Esquina era tipo, é um restaurante que não tem grande qualidade. E um dia estávamos num almoço de amigos em casa, eu andava meio perdido à procura do nome para o restaurante e para o conceito, já sabia o que é que eu queria fazer a nível de produto, mas não sabia que nome é que lhe havia de dar. E alguém diz-me, meio a brincar, meio a sério, achas que isto é a Tasca da Esquina ou quê? Em função daquilo que eu estava a servir. E eu pensei, vai-se chamar Tasca da Esquina. Telefono para dois amigos jornalistas, a perguntar o que é que eles achavam. O primeiro disse que eu era louco, que eu não podia chamar nenhum restaurante Tasca da Esquina. E o outro também não foi muito favorável. E eu pensei, achei o nome mesmo, vai provocar, é exatamente isso que eu quero. Pronto, e começa
esta minha caminhada para as esquinas, não é? A Tasca da Esquina, o que é que tem a ver a Tasca? É um restaurante que tem uma matriz de cozinha lusófona, bebe muito na cozinha regional portuguesa, porque há uma parte que são a parte dos petiscos que tem muito a ver com a forma que nós em Portugal temos de comer. A seguir vem a Taberna da Esquina. Taberna em Portugal é um produto que vem de quem vendia vinho, era o taberneiro, depois tinha uma grelha e começava a vender com o vinho alguma coisa grelhada, bacalhau, carne de porco, embutidos. Surge depois a cervejaria da esquina, depois a peixaria da esquina, depois há uma tentativa da minha parte de abrir uma padaria porque o pão em Portugal começava a perder algum cunho regional, sobretudo nas grandes cidades. Eu tinha já o espaço fechado, tudo fechado, mas Lisboa começava, a nível da imobiliária, a crescer e chega lá uma empresa chinesa e compra o ponto e eu já não tive hipótese de fazer a padaria da esquina. Só que, entretanto, já tinha as coisas todas a caminhar e já tinha a Tasca da Esquina em São Paulo e a Taberna da Esquina em São Paulo, e há uma oportunidade de fazer a padaria da esquina em São Paulo e vamos embora, e fizemos a padaria da esquina primeiro em São Paulo e a padaria da esquina em Lisboa tem hoje cerca de 6 meses e vamos abrir um novo espaço, não de fábrica, mas de venda de padaria, agora também em dezembro. Portanto, hoje, para além em Lisboa de ter a Tasca da Esquina, a Peixaria da Esquina, há também um restaurante no Mercado da Ribeira, que é o Balcão da Esquina, tem a Oficina da Esquina, que é onde é feito o pão e os bolos para a padaria da esquina, e vou abrir um novo balcão da padaria da esquina. E o meu último desafio, que também aconteceu há uma semana, é um restaurante de carne. Faltava no portfólio das esquinas um restaurante de carne e fechámos negócio e vamos fazer um talho da esquina daqui a 3 ou 4 meses. Quando nos forem visitar a Lisboa já podem comer nas esquinas pão, comida portuguesa, peixe e carne. Já há todo o produto para todos os gostos. E pronto, e no fundo foi um bocadinho este o meu percurso. Tenho que vos dizer que fora de Portugal tenho sócios investidores, mas em Portugal tudo o que tenho feito tem sido com trabalhar, recorrer à banca e com capitais próprios. Há uma coisa que no meio disto tudo eu me esqueci de vos dizer, que foi que para além desta questão da restauração, eu desenvolvi também na minha empresa uma componente muito importante que me ajudou muito a crescer como empresário e também monetariamente, que foi a parte da consultadoria, não é? Eu sou consultor de algumas empresas há mais de 15 anos e sou consultor de empresas muito diferentes, de uma companhia de aviação, de uma empresa que faz louça, outra que faz tachos, uma companhia de café, uma companhia de bacalhau, uma companhia de azeite, de 2 ou 3 vinícolas, como vocês falam. Portanto, há também hoje na empresa que se chama Quina, ou no grupo Quina, esta componente grande de consultadoria. E para além disso tudo, também fazemos eventos e animação gastronómica. E só há muito pouco tempo é que desativámos, por questões logísticas, um showroom que nós tínhamos, porque durante este tempo todo também tivemos um showroom de cozinha onde fazíamos alguns eventos e também onde eu durante muitos anos dei aulas de cozinha e espero um dia destes voltar a fazê-lo, porque era um bom tubo de ensaio para ensaiar tudo o que eu fazia e levar depois para o mercado. E eu costumava dizer, meio a brincar, meio a sério, que os alunos eram o meu
tubo de ensaio, ao mesmo tempo cobaias, se a coisa ia funcionar ou não, porque se eles não gostassem, dificilmente depois o público nos restaurantes iriam gostar. Cheguei a ter restaurantes em 3 continentes, portanto no Brasil, em Portugal e em Angola. A África é difícil. Hoje, felizmente, consegui. Eu digo felizmente porque foi uma aventura dura. Apesar de ter sido rentável, foi dura. Consegui me livrar do restaurante em Angola. Tenho vou fazer 52 anos e penso trabalhar pelo menos até aos 90 para conseguir fazer mais uma série de coisas que tenho vontade de fazer. Eu vou-vos deixar agora espaço para vocês fazerem algumas perguntas, mas antes disso eu gostava de vos mostrar uma pequena apresentação que eu fiz em relação a ser importante de criar uma marca para se poder crescer como empresário. Acho que é só carregar aqui, ou não? Será? Essa foi o espaço que eu fiz em Luanda. Inclusive, se olharem para a fotografia, vai ser fácil vocês perceberem que estou em África. Este foi em João Pessoa, que tive um sócio que resolveu viver para João Pessoa, porque a mulher era de João Pessoa e desafiou-me para fazer este desafio, mas depois chegou lá, arranjou outra mulher e as coisas não correram bem, ele teve que ir embora. E uma das coisas que eu tenho que confessar é que restaurantes fora do nosso país ou fora da nossa cidade, sem um parceiro local, na minha opinião, é uma coisa que não funciona. Isto é São Paulo, é a Taberna da Esquina. Isto é um taberneiro. E foi onde eu me inspirei nas tabernas. E também em alguma traça da cidade de Lisboa. A Taberna da Esquina teve uma componente inicial que eu achei que era uma coisa que ia resultar bastante no Brasil, porque eu descobri que com estas viagens todas que fiz a representar a cozinha portuguesa, que nós, em Portugal, temos uma grande diversidade de mar, temos uma grande diversidade de queijos, de enchidos, de pão, mesmo de carnes, tirando a carne bovina, nós somos um país rico no outro tipo de carnes, mas somos conhecidos no mundo por 2 coisas. Hoje melhorou, mas por bacalhau, que nem é pescado em Portugal, e por conservas. Então achei que ia ser feliz em fazer na Taberna da Esquina uma parte do cardápio conservas. E não fui feliz porque vocês não estão habituados a conservas de qualidade e importar conservas de qualidade para o Brasil não é fácil. Então foi uma componente inicial que a taberna começou e que hoje tem 2% da carta só com conservas. Sempre que eu penso num projeto, eu penso em tudo. Penso na decoração, nos materiais que vou usar, no tipo de polamenta de cozinha, no tipo de polamenta de sala. Eu faço tudo em conformidade. E há uma coisa que eu também faço, que é tento desenhar muitas peças que não se quebrem. Porque uma das coisas que eu aprendi como empresário é que se parte imensa louça e imensos copos. Então tudo o que eu puder fazer de suportes que sejam inquebráveis no final do ano é uma agradável surpresa.
Então nós, nas nossas casas, temos muitas peças que são pensadas por nós e desenvolvidas por nós. Há aqui uma parte importante que eu não vos disse, que foi, há uma parte da minha vida profissional, quando eu resolvo ser empresário, que eu convido 2 dos meus cozinheiros, que já trabalhavam comigo há 12, 13 anos, para fazerem parte também dessa sociedade. E então nós hoje somos uma sociedade de 3 cozinheiros que eram cozinheiros jovens e que faziam parte da minha equipa quando eu comecei. Isto é o projeto, porque faço sempre um projeto em 3D. Aquilo que eu vos disse, desenho sempre e penso sempre pela mente, não é? Outra coisa que eu aprendi a fazer foi, e é fundamental, ficha técnica, desperdício e o rácio que eu tenho no prato e aquilo que eu tenho que vender. Hoje não há nada que se faça nos meus restaurantes que não tenha. Hoje, inclusive, nós já estamos muito evoluídos porque conseguimos desenvolver um programa que, a partir do momento que colocamos o produto, diz logo o desperdício, diz logo tudo e dá-nos o resultado final de quando é que o prato tem que estar. E esse mesmo programa, quando chegam as faturas, se há oscilação de preços da matéria-prima, ele reajusta e chama a atenção que o prato ou tem que ser alterado ou tem que ser vendido mais caro. Outra das coisas que todas as minhas casas têm hoje é aquilo que nós chamamos a ficha de mise en place. Portanto, quando desenhamos uma carta, desenhamos o que é que cada produto como é que ele tem que ser preparado, prato a prato, para sabermos que mise en place diariamente é que temos que fazer. Isto para quê? Para evitar os desperdícios. Uma das coisas que eu ainda hoje vejo bastante no Brasil e que há pouco cuidado, e eu costumo dizer sempre meio a brincar, meio a sério, mas na verdade é a sério, é que vocês são ricos, vocês têm muita coisa, então desperdiçam mais do que aquilo que deviam, não é? Isto é a lista de compras, aquilo que eu falei da organização da mise en place, a ficha técnica, a carta. Pronto, e é isto. As esquinas hoje são isto. Obrigado, Vitor. Bom, ele falou de dúvidas, eu tenho várias. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: nessa sua história de cozinheiro e empreendedor, você já criou algum produto que não deu certo, algum restaurante que não deu certo, que a ideia era interessante e que não funcionou, que quebrou, que deu prejuízo, que foi o caos? Eu produto em si, nunca tive nenhum restaurante que não tivesse dado certo. Mas tive um restaurante que quebrou. Quebrou porquê? Porque eu tinha muita ansiedade de ter o meu próprio restaurante, nesta fase em que eu deixo de ser cozinheiro por conta de outrem e monto a minha empresa, e vou para um restaurante, para um espaço que eu não tinha capacidade financeira de montar o restaurante, e vou para um espaço bastante nobre em Lisboa, que era um clube de golfe. Então o negócio era, eu pagava uma renda ao clube de golfe e a única coisa que eu tinha que comprar era os pratos, os tachos, a polamenta da sala, e tudo o resto foi montado por eles. E eu pagava uma renda e um FII sobre a faturação. Só que há uma altura que eu fiquei ali prisioneiro do clube de golfe. Porquê? Porque o clube de golfe não funcionou, não tinha clientes e eu só tinha 2 hipóteses. Ou fechava o restaurante, e era o meu primeiro restaurante meu,
ou então tinha que segurar as pontas. Tinha que pagar a luz do clube de golfe, a manutenção do clube de golfe, e isto durou 2 anos. E foi difícil, primeiro porque eu tive que pagar todas as dívidas que criei. E até eu conseguir ao mesmo tempo organizar e abrir outro restaurante, portanto, eu tive que ir mantendo aquele restaurante da forma como eu melhor conseguia, não era por falta de clientes, mas a despesa era maior do que a receita, e ao mesmo tempo conseguir abrir outro restaurante. E essa fase foi uma fase extremamente difícil da minha vida, que eu inclusive pensei em emigrar e deixar de ser empresário, e tive que fechar o restaurante. Há um dia que digo que íamos de férias em agosto, fecho as portas e felizmente nunca mais abri. Mas foi uma fase difícil da minha vida, e foi uma fase que me custou 5 anos a pagar dívidas. Depois de fechar o restaurante, tive 5 anos a pagar dívidas. Esse é um cenário bastante comum. Muitos empreendedores têm um baixo, assim, e essa é uma lição importante. Mas isto só me aconteceu pela ansiedade de ser empresário e ter o meu próprio restaurante. Só por isso. Por isso é que eu acho que eu aconselho a todos os jovens que a primeira coisa que têm que fazer é aprender muito sem correrem riscos. Muito, muito, muito. E quando estiverem disponíveis para correr riscos, o ideal é arranjarem alguém que tenha a parte empresarial para fazerem com eles o restaurante. Porque eu vejo muito no Brasil os jovens a abrirem restaurantes porque a família tem capacidade financeira para o fazer, mas até mesmo a família, mais cedo ou mais tarde, cansa-se e esses restaurantes fecham, não é? E hoje, como empresário, quais são os cuidados que você tem, né? Exatamente porque você opera restaurantes em diferentes lugares do mundo, você já falou que se associa a operadores locais, né? Mas na criação de um produto, no desenvolvimento de um novo conceito, quais são os cuidados que você toma hoje para que, né, esses erros, ou que algum erro seja minimizado? Eu hoje, a nível de gestão, já tenho uma equipa, e esses cuidados já são, é uma coisa, eu diria, quase mecânica, é natural, e nós tomamos todos esses cuidados. Hoje não fazemos nenhum negócio sem um plano de negócios. Sempre que fazemos esse plano de negócios, fazemos-o sempre de uma forma pouco otimista, exatamente para não termos percalços, não é? Agora, a minha grande preocupação hoje é sempre a preocupação com o produto. Porque se o produto for bom, mais cedo ou mais tarde as coisas vão funcionar. E eu hoje, como cozinheiro, tenho muito o cuidado de fazer um produto que as pessoas com facilidade percebam, que não seja um produto que seja complicado e que tenha também uma boa relação preço-qualidade. Eu ouço muitas vezes no Brasil alta gastronomia, baixa gastronomia. Na minha forma de ver as coisas como cozinheiro, não há alta nem baixa gastronomia. Há comida boa e comida ruim, seja ela feita em que filosofia, como produtos. Não há produtos nobres e pouco nobres. Há produtos frescos e produtos que não são frescos. É a mesma coisa. Eu há bocadinho estava a ouvir aqui aquela aluna cozinheira a falar de cozinha saudável. O que é cozinha saudável? Não é? Ela não era celíaca, mas era alérgica ao glúten. Não conheço cientificamente alguém que seja alérgico ao glúten que não seja celíaco. Se falarmos dos celíacos, são 0,003% na população mundial. Talvez ela seja alérgica a tudo o que se coloca hoje na farinha para fazer pão e não só, que não tem nada a ver com o cereal, não é?
Porque se falarmos de pão, a base do pão é farinha, água, sal e um fermento, que até pode ser químico, mas são 4 coisas. Leiam os rótulos dos biscoitos e do pão e vão ver quantas coisas é que estão nos rótulos. Isso é saudável? Não acredito. Um tomate pode estar muito fresco, fantástico, mas se estiver cheio de agrotóxicos, como é que ele vai ser saudável? Não vai ser saudável. Portanto, há uma série de mitos que hoje se criam nesta sociedade muito urbana que nós temos, que depois na prática, se nós formos ver bem o que é que se passa, e sobretudo se lermos os rótulos, vamos perceber que ingerimos muita coisa que não devemos fazer. E depois, se calhar, toucinho de porco, se o porco for bem alimentado, é uma coisa altamente saudável. Não dá para comer 1 quilo de toucinho todos os dias, não é? Porque cada grama de gordura são 10 calorias. Agora, toucinho não deixa de ser saudável. Quando você falou da taberna, a taberna existe aqui no Brasil, mas não existe em Portugal. Não, em Portugal não existe. E aí você criou um produto pensando numa cozinha portuguesa. Na verdade, eu criei um produto que em Portugal não teria nunca a notoriedade que tem no Brasil. Eu pensava que as conservas iam ter e bacalhau, não é? Vocês brasileiros, isso mudou bastante nos últimos anos, porque hoje, não sei se vocês sabem, mas Lisboa é a maior entrada de brasileiros no mundo. Portanto, pelo menos entram lá e ficam lá 2 ou 3 dias e depois vão para o outro lado qualquer. Então, a concepção da cozinha portuguesa no Brasil, nos últimos anos, mudou bastante. Mas quando eu cheguei ao Brasil, como cozinheiro e depois como cozinheiro empresário, um restaurante português era um restaurante que tinha que ter pelo menos 10 pratos de bacalhau, não é? Senão não era um restaurante português, e associavam sempre a cozinha portuguesa basicamente a bacalhau. Bacalhau e queijo da serra. Então o produto da taberna foi um produto pensado para o mercado brasileiro. Eu achava que fazer outra tasca não era boa política, e então criar outra marca com a grife da esquina era melhor. Se fosse hoje, talvez fizesse outra tasca e não a taberna da esquina. E a padaria? O que te inspirou a montar a padaria no Brasil? Eu tenho muita dificuldade de não ser honesto, não é? Então não vai ser muito agradável aquilo que eu vou dizer, mas o pão que vocês comem é uma desgraça, Nossa Senhora. É muito ruim. E foi isso que me inspirou a fazer a padaria. Existem, pelo menos a última vez que eu me debrucei sobre o assunto, existem 3.200 padarias em São Paulo. Que eu conheça, há 7 ou 8 que têm pão bom. Em 3.200, como é que é possível? Agora, há 7 ou 8 padarias em São Paulo que têm pão bom. Têm o cuidado de selecionar as farinhas, têm o cuidado de fazer o pão com massa-mãe, fermentação 24 horas, tudo o que um pão tem que ter. Mas depois tem as outras 3.016 que não, ou 3.012 que não fazem isso, não é? O pão é um alimento fantástico, porque até os romanos, há uma altura na história que conquistavam mais países e mais cidades porque iam à procura do grão, e o grão servia para eles fazerem pão. É um excelente alimento. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, não tiveram sorte, porque o Brasil não era um grande país para semear trigo, e então a mandioca fez em muitas receitas do Brasil
a vez daquilo que o pão faz na cozinha portuguesa. A cozinha regional portuguesa é uma cozinha muito à base de guisados, estofados, assados, portanto tem molho e é necessário o pão para molhar nesse molho e no Brasil nós resolvemos isso ou com mandioca cozida, ou com farofa, ou mesmo com farinha. Mas o pão é um alimento fantástico. No Brasil, inclusive aqui no Senac, eu participei num TEDx que aprendi. Houve uma pessoa que fez uma apresentação da importância do pão no Brasil e aprendi que o pão no Brasil tem a ver também com a ascensão social, que é as pessoas que podem comprar pão é sinal que deixaram de comer menos farinha e já tiveram capacidade financeira para comprar pão. Portanto, o brasileiro hoje em dia come muito pão, mas pão que é amassado ao fim de 2 horas, está cozido e nós estamos a comer, não é uma coisa boa. Inclusive vou-vos contar, aconteceu em São Paulo e aconteceu também aqui, agora em Lisboa. Foi quando nós começámos a testar farinhas e nos primeiros dias os padeiros de mexerem em algumas farinhas compostas começaram a ficar com as mãos gretadas, com as mãos com feridas. Porquê? Por causa dos componentes químicos que as farinhas traziam. Então, se eles ficam com as mãos gretadas de amassar o pão, imaginem o que é que acontece a nós depois dele ser cozido e comemos. Façam uma experiência. Um pão bom, vocês compram, levam para casa e ao fim de uma semana ele está meio duro. Mas se vocês puserem na torradeira, vão ver que ainda o conseguem comer. Ele não tem bolor e está fantástico. Se ele no fim da tarde não estiver bom, nem deem às galinhas. Vamos abrir para as perguntas, Bira? Vamos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Vitor? Quando o senhor passou a ser mais empresário do que cozinheiro, essa mudança deixou para trás aquela vontade de cozinhar? Porque o senhor se tornou mais empresário e teve que se preocupar mais com finanças do que com o atendimento. Não, eu teve hoje, parceiros, né? Eu hoje tenho uma equipa que toma conta das finanças e eu também, com a experiência, aprendi a olhar para as finanças, mas eu nunca deixei de ser cozinheiro e dificilmente passo 2 dias sem ir à cozinha, seja em casa ou seja nos restaurantes. E faço questão, ainda hoje, quando vou cozinhar com a minha equipa, de ser melhor que eles. Quando algum cozinheiro na minha equipa conseguir ser melhor que eu, vou ficar bem feliz, que eu vou conseguir trabalhar menos do que aquilo que trabalho. Porque acreditem numa coisa, eu vou fazer essas coisas todas, tenho que trabalhar que nem um louco. Mas só o faço porque gosto. Sim. E eu fui pai há muito pouco tempo, portanto eu tenho uma criança com 2 anos e meio e mesmo quando viajo, eu deixo a comida feita para ele. Porque eu tenho a teoria que se uma criança comer direito logo quando nasce, vai ser um melhor ser humano e a educação do paladar dele fica melhor. E eu tenho-me dado bem, porque eu tenho um filho com 29 anos, outro com 14 e este agora com 2 anos e meio. E os outros 2 são pessoas que comem bem e não gostam de comer coisas ruins. O pequenino, como é menos polido, não é? Mais autêntico, quando come alguma coisa ruim, cospe logo. Ainda há coisa de 2 ou 3 dias aconteceu uma coisa engraçada, que foi numa promoção qualquer no supermercado, deram um refrigerante à mãe e ela pôs lá na geladeira, como vocês dizem aqui no Brasil, para nós é frigorífico.
E ele, como é muito irrequieto, viu a lata e pediu que queria beber. E eu, de malandro, abri, dei para ele beber. Foi remédio santo. Cuspiu na hora, portanto, percebeu que não era uma coisa boa para beber, neste caso. E os filhos se tornaram cozinheiros também? Os mais velhos? O mais velho que trabalha comigo, é responsável de um dos restaurantes que eu tenho. Os outros dois não sei o que é que vai acontecer. O pequenino, como vê a cozinhar em casa, brinca imenso com panelas. Se vai ser cozinheiro ou não, não sei. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Essa parte do bacalhau ainda está muito enraizado. A gente acha que culinária portuguesa é só bacalhau. E, assim, eu queria saber de você, quais outros preparos importantes que Portugal tem? Eu conheço o pastel de Belém, o travesseiro de Sintra, arroz de pato, mas queria conhecer um pouco mais. Então é assim, a razão por que Portugal tem uma grande tradição com o bacalhau tem a ver com fatores socioeconómicos e também porque o bacalhau é um peixe que cresce em águas muito frias. Quando ele cresce em águas muito frias, a gordura não era suficiente para não passar frio. Então ele desenvolve uma coisa que vocês no Brasil chamam colágeno, não é? Ele desenvolve uma grande gelatina. Essa gelatina, pelo processo do bacalhau, portanto, o bacalhau é pescado, leva sal e depois é seco, desaparece. Então, é um peixe, como não tem gordura, muito bom para transportar. E nós sempre fomos um povo de aventura, de andar nos barcos. Então, era uma forma de termos um produto fresco que podia-se transportar, porque não havia, quando começou a época dos descobrimentos, não havia refrigeração. Então, o bacalhau faz parte da nossa cultura exatamente por isso, porque é um peixe que é possível secar sem rançar. Mas Portugal depois tem uma série de vicissitudes que fazem da cozinha regional portuguesa, como a cozinha regional brasileira também, eu acho que é uma das riquezas que vocês têm e, na minha opinião, vocês têm um carinho muito abaixo daquilo que a cozinha regional brasileira merece, porque é uma grande cozinha regional, eu diria mesmo das mais ricas que eu conheço do mundo. Mas falando da cozinha portuguesa, Portugal depois desenvolveu ao longo da sua história uma cozinha muito própria. Primeiro porque Portugal inicialmente tem uma influência celta e dos visigodos, portanto do norte do país, depois vieram os romanos, depois vieram os mouros e os descobrimentos. E toda esta mistura dá à cozinha regional brasileira uma grande riqueza, não é? Não havia açúcar na Europa, nem em Portugal, e quando nós viemos para o Brasil e começámos a fazer açúcar, o clero era muito rico e é aí que se desenvolvem todos aqueles doces conventuais, porque eles tinham dinheiro, portanto o clero tinham galinhas, tinham dinheiro para comprar açúcar, para comprar especiarias, e a partir dos conventos começam-se a desenvolver uma grande cultura de doçaria, por sermos também dos primeiros a termos acesso ao açúcar. Depois de todas estas viagens, o Oriente também tem muita influência e, sobretudo, o arroz, não é? Portugal não é conhecido por comer arroz, mas Portugal é o país da Europa que mais arroz come o dobro daquilo que come a Espanha, per capita. Se estivermos a falar de peixes, apesar da Islândia de ser o segundo país na escala de consumo per capita de peixe no mundo, mas a Islândia são 400 mil habitantes e eles não têm muita disposição a comerem peixe, a coisa fica difícil, não é? Mas Portugal é o terceiro maior consumidor de peixe
do mundo. Portanto, come-se muito mais peixe do que, embora o bacalhau entre também nesta família, come-se muito mais peixe do que bacalhau. Bacalhau acho que são 14 ou 15 quilos per capita por ano, e peixe com frutos do mar são 97 ou 98 quilos per capita por ano. Portanto, nós somos um país muito mais de peixe, porque somos um país atlântico, mais Portugal, a nível de oceano, tem uma região autónoma de oceano maior que o Brasil. Porquê? Porque tem os Açores e a Madeira, e toda aquela distância de mar são águas territoriais portuguesas. Só há um país do mundo, acho que é a Rússia, que tem mais território marítimo que Portugal. Portanto, o mar é uma coisa muito, muito importante para nós. Depois, se falarmos do pão, como nós éramos muito pobres, tínhamos que fazer pão de todos os grãos que existiam, de milho, de trigo, de centeio, e de norte a sul do país há uma grande mistura de pães em virtude da capacidade que havia de comprar o grão. Hoje nós temos o hábito de comer pão escuro, porque são farinhas menos tratadas, mas nos tempos em que as pessoas mediam muita riqueza, ninguém que era rico comia pão escuro, comia pão claro, comia basicamente pão de trigo e de trigo e bastante peneirado, sem a semente do trigo. Se estivermos a falar de porco, apesar de vocês dizerem que o pata negra vem de Espanha, Portugal é assim deste tamanho, mas é o país que mais sobreiros tem, é o país que vende os porcos para a Espanha e onde há mais bolota para fazer esse dito porco preto. Portanto, nós temos uma cultura muito grande do porco, do cabrito e do borrego. E temos uma grande diversidade de embutidos. Queijo, também somos um país que tem uma diversidade muito grande de queijos. E outra coisa que é extremamente importante em Portugal é o vinho e o azeite. Portanto, em Portugal, na verdade, quem gosta de comer pode ir à procura de pão, de embutidos, de queijos, de coisas derivadas do porco, cabrito e borrego, muito peixe, muitos frutos do mar e também encontra bacalhau. Já temos uma nova pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Aproveitando o gancho do aluno que falou que o professor contribui muito para o nosso crescimento, eu aprendi muito do conceito de sustentabilidade com a nossa professora Paulinha, que eu acho que faz até uma formação moral do profissional muito importante. Atualmente está tendo muito problema com a produção de salmão, que é totalmente insustentável, ele não está mais um alimento tão saudável. Aí minha curiosidade, como manter um alimento saudável e sustentável como o bacalhau, que é muito consumido no seu país quanto no nosso? E se você já criou algumas medidas que a gente pode adotar no Brasil ou que você já adote no seu restaurante? Peço desculpa. Salmão, vocês não deem a ninguém que vocês gostem. Ninguém. Nem ao inimigo vocês devem dar salmão. Por isso é que eu às vezes vejo em alguns menus no Brasil uma proposta saudável e tem salmão. Pesquisem, vão ver o que é que tem o salmão e vão ver que vocês não podem dar salmão a ninguém. Relativamente ao bacalhau, hoje a maior parte do bacalhau que nós consumimos em Portugal vem da Noruega. A Noruega hoje é um país muito rico. Descobriram petróleo e é muito rico. Então, eles são muito rigorosos com as cotas do pescado
e tem um grande trabalho feito em função da defesa da espécie. Tanto que há uma altura do ano que é impensável pescar bacalhau. Para azar dos noruegueses, o bacalhau não se consegue reproduzir em estufas do mar, não é? Portanto, o bacalhau tem que andar, tem que migrar, não é? Então, o bacalhau é um produto que está defendido. Mas o mundo precisa de comer. E Portugal tem alguns bons exemplos, e eu também, por acaso, conheci uma fazenda no Brasil de camarão, no Nordeste, que foi também um bom exemplo. É possível nós criarmos alimentos em cativeiro bons, uma vez mais, se tivermos o cuidado de fazê-lo com integridade. Darmos aquilo que é certo para eles comerem, não querermos que eles engordem e que cresçam rapidamente e não usar produtos químicos. Portanto, eu acho que hoje a sociedade mundial vai precisar de criar muitos produtos em cativeiro, mas é possível criar produtos em cativeiro de boa qualidade, com boas regras e com uma conduta adequada em função do crescimento dos animais, e isso aí dá uma produção sustentável dos produtos. Agora, se nós quisermos criar produtos alimentares de uma forma muito rápida e enriquecer muito rápido, garantidamente vai dar mau resultado. Mas todos nós podemos fazer alguma coisa por isso. Se nós lermos os rótulos, se nós deixarmos de consumir coisas menos boas, deixam de ser vendidas. E se deixarem de ser vendidas, vão ter que deixar de fazer coisas ruins para começar a fazer coisas boas. E alguns de vocês vão pensar, dizer assim, sim, mas há pessoas que não têm capacidade financeira e não vão poder comprar só coisas boas. Eu, sinceramente, não posso concordar com isso. Porque hoje, todos nós conseguimos perceber que não temos que comer todos os dias 500 ou 600 gramas de proteína, podemos viver parte dos dias com legumes, com massa, com arroz, até só com mandioca, e não temos que fazer uma vida burguesa. Se olharem para mim, sou um burguês, tenho peso a mais, não é? Diariamente. Portanto, é possível nós comermos, mesmo com um poder aquisitivo abaixo da média, bons produtos, se tivermos cuidado em selecionarmos os produtos que comemos. Eu não posso dizer que conheço bem o Brasil, porque o Brasil é muito grande, mas conheço razoavelmente o Brasil. E se nós tivermos o cuidado de comprar os produtos nas feiras certas, conseguimos minimamente comprar alguns produtos bons. E posso-vos garantir que alguns dos produtos básicos no Brasil são mais baratos que em outras partes do mundo que têm os produtos que vocês têm a um preço mais caro do que vocês têm. Vocês têm uma carne que é muito barata em relação ao resto do mundo, e mesmo os vossos produtos agrícolas, embora eu acho que no Brasil e o mundo todo hoje tem um controle muito curto em relação ao uso dos agrotóxicos, mas mesmo os vossos legumes não são caros relativamente àquilo que se encontra noutros mercados no mundo. Nós temos de ter cuidado com aquilo que comemos. E posso-vos dizer também mais uma coisa para terminar, porque vocês devem estar fartos de mim. Eu, como é evidente, todos os anos tenho que ter cuidado comigo e tenho que fazer um check-up anual. E faço isso há alguns anos, em função do ritmo de trabalho que tenho, e posso-vos dizer que a única coisa que eu, quando vou fazer esse check-up, acontece ao longo destes anos todos, é que tenho peso a mais e gordura no fígado. De resto, não tenho mais nada. Sabem porquê?
não como coisas ruins. Como muita coisa boa em quantidades que não devia comer. Mas ruins, não como nada ruim. Nada. Quando é para comer alguma coisa ruim, não como. Obrigado por me terem ouvido e espero em breve voltar cá de novo, porque tenho sempre imenso prazer em voltar a Campos do Jordão e ao Senac, porque acho que o Senac tem coisas muito boas e é um bom incubador de gente para a área da restauração e da gastronomia.